Pessoal, bem-vindos à nossa última premonição de peças para PC Ceará. E para esse desafio que foi me dado por vocês, eu resolvi convidar mais uma pessoa, porque eu não tenho problema. Por mim, ele, eu, qualquer um acertando essa peça, para mim é suficiente. Até o Papa aqui ajudando a gente. E fico à vontade aqui para pedir para vocês chamarem os seus colegas para a gente poder fazer aqui essa tentativa de acertar a peça. Como vocês estão? Vocês estão cansados? Eu acho que, como eu, vocês estão bem cansadinhos, né? A gente vai ficando exausto em razão a tanta coisa acontecendo. Professor, eu vou fazer o concurso da Polícia Federal de delegado. Eu posso acertar essa premonição? Posso assistir essa premonição? Pode e deve, né? Que a gente vai falar alguns aspectos de endereçamento, alguma coisa aqui bem interessante. E para isso, pessoal, Márcio Alberto é uma das grandes referências em peças práticas para delegado de polícia. Inclusive, foi um professor que eu assisti às aulas. Seja bem-vindo, professor. Olá, doutora Luana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com o senhor? O senhor está no céu, graças a Deus, olhando por todos nós. Amém, amém. Para, minha amiga, pelo amor de Deus. E aí, Márcio? Olha, eu tô assim, eu tô com essa cara, porque né, saiu Polícia Federal. Para quem não sabe, se apresente, por favor. Boa noite a todos, a todas, seguidores aí da minha querida amiga professora Luana Davi. Eu sou Márcio Alberto, delegado de Polícia Federal e professor. E a gente vai, a partir de poucos instantes, daqui a pouquinho, começar a tentar adivinhar a peça que vai ser cobrada no concurso de delegado da Polícia de Ceará. E também, quem Exatamente. sabe, né, se a gente não fala alguma coisa que vai cair em delegado federal, coisa boa, hein? Pois é, vai que a gente consegue também dar o mesmo andamento. Da PF, eu acho que com o edital ficou muito claro o que eles vão pedir, mas da PC Ceará é uma grande incógnita, né, Márcio? Porque a gente tem esse desafio de tentar observar uma peça em até 60 linhas. Em até 60 linhas, a gente não tem algo muito extraordinário de se esperar. Claro que todo mundo ficou traumatizado com a PC Paraíba, né? Que também era 60 linhas, veio ali Carlos e Lenita naquele, era uma portaria, né? Eu não me lembro bem, ou uma PF, a portaria, Era uma né? portaria, era uma Era a portaria. portaria, com vários pedidos dentro de 60 linhas, mas assim, eu acho que no final das contas a gente vai caminhar pelas mesmas peças. A gente não conversou antes, tá? Nem eu nem ele combinamos, pessoal. Aí, eu tenho certeza, eu já separei aqui as minhas anotações e tenho certeza que você vai pelo mesmo caminho que eu. Na verdade, a gente fica pensando em algo extraordinário, né, para tentar precaver nosso aluno para que ele não se sinta surpreendido no momento da peça, mas a verdade é que, no final das contas, às vezes as bancas vão por um caminho, sei lá, muito trivial de vez em quando, né? Aqui para nós, professor Luan, não sei se você tem essa mesma impressão, mas me parece que, salvo raríssimas exceções, as bancas ainda não acertaram a mão em fazer um bom enunciado de peça para que, assim, ninguém tenha dúvida, todo mundo tenha certeza de que era aquilo que tinha que ser feito, não existe uma divergênciazinha entre os professores e etc. Eu acho que a Isso. última vez que eu fiquei muito tranquilo com uma peça prática, para você ter uma ideia, foi delegado da Polícia Civil do Pará. Delegado Pará, veio uma prisão cumulada com busca e sequestro que estava muito evidente que era daquele jeito. É, eu ainda vou ser mais boazinha. Eu acho que a da Bahia que veio escrito redige a portaria foi a melhor. Foi a melhor, redige a portaria. Essa daí foi excelente mesmo, O né? É, penúltimo concurso da PF também foi uma mãe, porque dizia assim: o inquérito já foi relatado. Represente a prisão, pô, a depois do relatório, só preventiva, né? só Então não tem como fazer preventiva. temporária. Ficou bem tranquilo também lá. Bom,
O primeiro ponto que eu queria falar antes da gente chutar a peça prática foi o ponto que fez essa live nascer, né? Eu ligando para o professor Márcio, falei, Márcio, o que você acha dessa decisão aqui do STJ? O que a gente vai orientar os nossos alunos sobre o endereçamento no caso de uma suposta violência doméstica familiar envolvendo uma menina, né, o gênero feminino, e que ao mesmo tempo seja criança ou adolescente. Ou seja, estamos falando aí do caso da aplicação simultânea de duas leis de proteção, a Lei Henri Borel e a Lei Maria da Penha. Mas mais especificadamente, a própria Lei Henri Borel, ela faz menção específica à Lei de Depoimento Especial, que institui e determina a instituição das varas especializadas de violência doméstica contra a criança e o adolescente. Por que a gente está falando isso? Porque o STJ tinha uma decisão muito serena, no sentido que a regra de competência inicial seria da vara de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, seguido da vara de violência doméstica familiar contra a mulher, inclusive independentemente do gênero, e só aí iria para uma vara criminal comum. É importante a gente ressaltar que em nenhum momento, pessoal, você vai mandar isso aí para a vara da infância e juventude, tá? Em nenhum momento. Falou de crime contra criança e adolescente, pessoal, não me inventa vara da infância e juventude. Vocês vão pensar em vara da infância e juventude se ato infracional praticado por criança ou adolescente, tá, pessoal? Que assim, nem é a cara da Sebrasf, né, Márcio? Ir por esse caminho de ato infracional. Ela bagunça no enunciado, mas ela é bem tradicional nas peças que ela pede. Ela não viaja muito, não, né? E aí a gente teve a decisão recente do STJ no sentido de que a vara de violência doméstica familiar contra a mulher, ela prevalece sobre a vara da infância e juventude, né? Prevalece a Lei Maria da Penha nos termos da própria vara especializada da criança e adolescente, né, Márcio? Isso, a questão da decisão do STJ, o STJ acabou sedimentando, eu acredito que inclusive em série de tema repetitivo, para afirmar que as disposições protetivas relacionadas à mulher prevalecem sobre outras disposições especiais, inclusive quando se trata de criança ou adolescente. E aí isso acabou trazendo um pouco realmente de dúvida em relação à regra pré-estabelecida, que também, como você falou, era muito clara. Então, primeiro, a gente teria que fazer esse endereçamento ali a uma vara especializada na proteção de criança ou adolescente. Se não houver vara especializada na proteção da mulher vitimizada, e se não houver também essa, aí sim a gente pensaria numa vara comum, num juízo comum. Mas, enfim, a minha ideia, Luana, como a gente estava conversando, é a seguinte. Quando a gente pensa nisso, eu estava direcionando muito meus alunos para pensar o seguinte, ó. Os dispositivos protetivos aplicáveis, quando a gente pensa nesse tipo de situação, quando tem uma pessoa do gênero feminino, a gente realmente tem que olhar o arcabouço protetivo da Lei Maria da Penha. Mas para tentar compatibilizar com essa decisão do STJ, que também é uma decisão, digamos assim, que põe uma pá de cal na interpretação do artigo 23 da Lei 13.431, eu ainda prefiro orientar que a sequência para endereçamento seria a sequência estabelecida, ou seja, vara de proteção à criança ou ao adolescente, se houver, juizado especial de violência doméstica ou familiar contra a mulher, e em não havendo, a gente teria uma vara comum. E aí, óbvio, Luana, isso até foi uma conversa nossa, gente, que eu acho interessante que você saiba. Bom, se a gente está percebendo no enunciado criança ou adolescente vitimizada e o quesito nada disse, bem, vamos intuir que há naquela localidade uma vara especializada na proteção de criança ou adolescente na forma do artigo 23 da 13.431. Perfeito. Supondo que o quesito diga ainda não foi instalada uma vara tal qual preceituado no artigo 23 da 13.431, juizado especial de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Isso. Só se o quesito disser não há na comarca uma vara especializada em crime contra criança ou adolescente. Não há na comarca uma vara especializada em violência doméstica ou familiar contra a mulher. Juízo comum.
Em Concorda? outras palavras, concordo, em outras palavras, pessoal, não dizendo nada do seu enunciado, a gente vai trabalhar com a presunção da existência das varas, tá? Você só vai partir do pressuposto que não tem essa vara se o seu enunciado for muito claro. O que eu e o professor Márcio chegamos à conclusão é nesse sentido, assim como a gente vai fazer em relação à vara do juiz ao juízo da vara das garantias. Então, a gente vai trabalhar sempre com a ideia de que exista a vara das garantias naquela comarca que apresentar no seu enunciado. Claro que as varas de violência doméstica familiar são exceção ao juízo da garantia, por isso que a gente está trabalhando isso aqui com vocês, tá? A gente chegou à conclusão, pessoal? Então, se apresentar uma menina, né, criança ou adolescente, tendo em vista que o Sebrasp, eu vou usar esse termo, é tarado em recurso repetitivo, a ponto da prova dele só cair recurso repetitivo, na última prova só caiu os recursos repetitivos, se for uma menina em violência doméstica familiar contra criança e adolescente, ainda que ele não diga nada, a gente acredita que ele vai ter que aceitar os dois endereçamentos. Mas, na dúvida, você pode mandar para a vara de violência doméstica familiar contra a mulher por causa desse recurso repetitivo. Somente por causa disso, por causa desse recurso repetitivo, você pode mandar para a vara de violência doméstica familiar contra a mulher. Mas lembre-se disso, a gente acredita que ele vai ter que aceitar os dois endereçamentos. Agora, uma vírgula. Se a peça que você compreender que vai cair for a representação pelo delegado de polícia de medida protetiva, aí vai na Henri Borel, aí tá puxando muito a lei Henri Borel, você pode realmente pensar em endereçar para a vara de violência doméstica familiar contra criança e adolescente. É isso, né, que Márcio, que a gente tinha conversado. Exatamente. E nesse sentido, já fica aqui essa nossa dica para que, vamos lá, pedidos fora, pleitos fora da curva. E aí, Luana, a gente já inicia por esse caminho também para dar uma luz assim para o nosso ouvinte dar uma olhada de última hora em, por exemplo, decretação de medida protetiva por delegado de polícia, seja na Henri Borel, se houver uma vítima, criança ou adolescente, seja na própria Lei Maria da Penha, se a gente estiver falando de uma mulher adulta. Isso. Aí a gente vai para a Lei Maria da Penha para pensar numa protetiva decretada pelo delegado de polícia, porque isso, a um só tempo, traria algo inédito, isso nunca foi tratado em prova para delegado de polícia, e ao mesmo tempo a gente teria uma certa homenagem ao próprio cargo de delegado de polícia, que tem sim legitimidade para decretar essas medidas protetivas tanto na Henri Borel quanto na Lei Maria da Penha. Perfeito. Gente, e aí, se essa peça, como que você vai identificar essa peça? Vai ser muito óbvio que ela vai falar que o município não é sede comarca. Ela precisa te trazer essa informação. Então, bater o olho lá na tua prova e tá escrito que o município não é sede comarca, ou igual eu fiz até um simulado com eles falando assim: "Ah, que ela foi no município vizinho onde é a sede do fórum", para dar para vocês entenderem que onde ela estava não era sede de comarca. Então, tem que aparecer essa informação. Eu sei que o aluno, quando ele vê em Riborel e Maria da Penha, eles pensam logo na preventiva, né? Porque tem a representação da prisão preventiva nos dois. Mas, gente, se ele trouxer essa informação que o município não é sede comarca, não tem saída. Ele quer que você, como delegado, decrete aí, por meio de um despacho que vai ser a medida protetiva. E aí tem duas regras fundamentais nessa peça, pessoal. Só tem uma medida protetiva que o delegado pode decretar. É o afastamento do agressor do lar. Ela pediu a proibição de contato. Ela pediu a dissolução da união estável. Ela pediu a apreensão de uma arma de fogo. Não é competência, não é atribuição do delegado de polícia essas medidas protetivas. Ele só vai conseguir realmente decretar o afastamento do agressor do lar. E outro ponto que eu acho que estaria no seu espelho, que é crucial nessa peça, é você falar da determinando a remessa daquela peça em até 24 horas para o juiz, tá? Essas 24 horas que você tem para remeter, eu acredito que tem que estar presente na sua peça, não é isso, Márcio? Com certeza vai ser item de espelho se a cobrança for essa. E aí, Luana, eu vou aproveitar essa sua introdução para acrescentar uma outra dica que me parece relevante. Vamos lá.
A gente está diante de um enunciado que traz uma mulher vitimizada. Essa mulher vitimizada é uma mulher adulta, portanto, esqueçamos a lei Henri Borel. Então, o quesito disse que há, além de alguma suposta necessidade de afastamento, outras medidas protetivas que você está ali vislumbrando. Então, é muito provavelmente o enunciado dizendo para você: fuja da decretação da protetiva pelo delegado, vá para uma representação elaborada pelo delegado dirigida ao Poder Judiciário, já comece a pensar na ideia, se houver ali um indicativo de periculosidade, de fuga do distrito da culpa, etc., enfim, dos fundamentos da preventiva, de uma preventiva e, ao mesmo tempo, olha as entrelinhas do enunciado para saber se não há alguma outra eventual protetiva que você vai também representar cumulativamente, Exatamente. tá? Pessoal, é importante você entender aí que nada, não tem uma vírgula no seu enunciado que está ali à toa. Algum motivo aquilo foi colocado. Então, o que que acontece? No nervosismo, na hora do nervosismo, às vezes você não consegue enxergar. Então, tenha calma. Rabisca ali, ó. Coloque o número de pessoas que aparecem, porque às vezes você come uma pessoa. Às vezes o nome da pessoa é um X, um A, porque ele não colocou o nome completo. E você acaba perdendo essas pessoas. Então, sinaliza, deixa muito claro. Outra coisa que eu gosto que o aluno marque. Marque as condutas que você começa a ver tipificação criminosa. Por quê? Porque, cara, se você pode até mais ou menos não acertar 100% a peça. A Sebrasp, na peça da PC Paraíba, ela teve que aceitar a fungibilidade de peça. Ela teve que aceitar representar pela prisão e pelo afastamento cautelar da servidora pública. Eu acho que ela tá com escaldada, ela tá com medo de ter que aceitar a fungibilidade de peça por enunciado mal feito. Mas se tem uma coisa que em toda peça da Sebrasp vale muito ponto, é tipificação. E ela é um pouco desonesta, no meu ver, sabe, Márcio? Porque ela coloca a tipificação pedindo não só os artigos corretos, como agravantes, as agravantes genéricas do Código Penal e até concurso formal material, ela gosta que você coloque se tiver. E um detalhe importante, Luana, que eu ia deixar também de dica: em se tratando de CESP-SEBRASP, cuidado, a não ser que o enunciado também seja muito claro para você fazer esse enfrentamento, porque o CESP, curiosamente, não gosta muito de consunção. Eles acabam fazendo uma lista enorme de crimes que você devia ter percebido ali, e às vezes você é muito técnico, candidato que é muito técnico, que está muito preparado, diz: não, peraí, esse crime aqui, de repente ele foi consumido por esse outro aqui, eu só vou botar um ou dois crimes, eu vou economizar aqui nas imputações. Quando você chega no espelho, aí o cara colocou no espelho lá 10 crimes para você indicar. Então, esse cuidado de perceber exatamente quais são as condutas perpetradas e que você faça menção ali a esses Todas, dispositivos, eu acho também super todas relevante. as condutas perpetradas. Paula, se eu não me engano, não era Maria da Penha. Era violência. Não tenho certeza se era violência Pernambuco, não. Realmente, Pernambuco mandou para o núcleo de audiência de custódia, mas ele aceitou o juízo das garantias, tá? Ele aceitou, ele teve que aceitar o endereçamento do juízo das garantias. E Meus só alunos voltando para mandam. isso agora, Ah, Luana, que eu acho que é importante, inclusive, para quem perdeu o início da sua fala, gente, ó, as ADIs foram julgadas já tem um tempo. Juiz das garantias, a não ser que o quesito traga, porque também pode ser uma pegadinha, a não ser que o quesito traga uma exceção à aplicabilidade do juiz das garantias. A professora Luana já citou aqui o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, e eu trago aqui um outro exemplo que é um crime doloso contra a vida, em que você não vai endereçar para o juiz das garantias, você vai endereçar para a vara do júri daquela determinada comarca, né? Aí você tem que, sim, me parece, endereçar para o juiz das garantias, porque a gente não pode mais esperar que o quesito diga textualmente: tal estado isso, já implementou o juiz das garantias. Acho que tem que inverter agora. exato. A não ser que diga: tal estado não implementou ainda, aí que você vai pensar em outro juízo que não das Eu acho garantias.
que também o óbvio precisa ser dito, vou falar o óbvio. Gente, tudo isso é a partir da percepção que você tem que tomar uma decisão na peça. É óbvio que se o enunciado já te traz um juízo prevento, um local onde já está circulando alguma medida, alguma coisa, você vai endereçar para aquele juízo que o enunciado traga, tá? É meio óbvio, mas o óbvio precisa que ser dito. Eu vou dar um exemplo de uma peça que seria extremamente difícil, na minha visão, e que poderia ver o juízo prevento, que é o caso do pedido de prorrogação de prisão temporária. Por quê? Atenção, pessoal, o pedido de prorrogação de prisão temporária, no pedido a gente está acostumado a fazer sem oitiva da parte contrária. O julgado do STF determinou que no caso da prorrogação de prisão temporária, tem que abrir o contraditório. Tem que ouvir a parte contrária. Então, assim, é uma peça que, se caísse, ela vai trazer ali mais ou menos um juízo prevento, onde está correndo essa prisão, né? Onde já foi decretada. E aí, uma coisa muito importante nessa peça, a estrutura é a mesma, gente, é aquilo que vocês já são acostumados. Vocês vão, mas já tinha falado no pedido, na prorrogação você vai falar de novo, vai falar do fumus comis, vai falar do periculum libertatis, vai falar da necessidade dessa prorrogação, mas no pedido você vai pedir para ouvir o Ministério Público antes, e ao invés de fazer sem oitiva da parte contrária, como o cara já está preso, não há prejuízo de conhecimento disso aí, você abre para o contraditório, tá? Com oitiva da parte contrária. Só essa daí que é bem diferentona, difícil cair, mas aí não é nossas apostas ainda, né, Márcia? A gente só tá falando Pois das é. diferentonas ainda. Porque, E, como e a na, gente e na falou, não é a verdade, cara da Sebrasp fazer essas peças muito diferentonas, E, na tá, gente? verdade, como a professora Luana já disse aqui, gente, o enunciado vai trazer expressões-chave que vão fazer com que você mate qual é a peça a ser elaborada. Muita atenção ao que o enunciado está te dizendo. O enunciado, às vezes, tem enunciadozinho chato, que realmente você fica ali, poxa, eu tô na dúvida entre essa e aquela. Mas, poxa, estamos no inquérito policial instaurado, o inquérito diz que tem prova que está escondida dentro da casa do sujeito. Estão pedindo, estão implorando para você fazer uma busca e apreensão, tá? Exato, exato. Então tem coisas assim que são muito óbvias. O quesito está falando da presença de uma organização criminosa, está dizendo que a organização criminosa está cooptando novas pessoas A gente precisa. para que a prática criminosa continue sendo materializada. Faz uma infiltração policial. Galera, e a gente precisa falar uma coisa muito séria aqui, que é bom que o professor Márcio tocou no assunto organização criminosa. Já adianto que é uma das minhas apostas, tá? É organização criminosa, porque inclusive a PC Ceará, ela teve um investimento milionário, porque só a Draco não estava aguentando a investigação de organização criminosa lá. Então foi aberto um novo setor na PC Ceará só para organização criminosa. Olha, a organização criminosa e a associação criminosa, elas se comportam diferentes em provas de peças de delegado de polícia. A organização criminosa, quando você vê 4 ou mais indivíduos, você pode passar a presumir que o enunciado gastou o tempo dele colocando 4 indivíduos ali, porque ele quer que você presuma ali uma organização criminosa. A mesma coisa você não faz com a associação criminosa. Às vezes no enunciado a Sebrasp vai enfiando umas pessoas, igual lá da PC Paraíba. Tinha Carlos e Nelita, e depois entrava 2 adolescentes que trocava de lugar, e depois um outro, e várias pessoas presumiram associação criminosa, fizeram APF ao invés de portaria, porque a associação criminosa é crime permanente. Isso quando não, a associação criminosa faz com que você se apresente por uma temporária. Gente, não presuma associação criminosa. Para ser associação criminosa, a prova precisa narrar 3 indivíduos praticando o mesmo crime, a mesma conduta narrativa. Se ele narrar indivíduos separados em momentos distintos, ainda que concorrendo para o crime, como foi a história do Carlos e Lenita, só que cada um no momento, não presuma associação criminosa, pelo amor de Deus, né? É uma ideia também, só para complementar, da necessidade pacífica no STJ, no STF, a doutrina falando muito disso, de a gente ter estabilidade e permanência dessas 3 ou mais pessoas com o intuito de praticar crimes. Então,
eventualmente, você pode até ter 3 pessoas concorrendo para uma mesma prática criminosa, mas que não exista nenhum indicativo de que essas pessoas estão reunidas com estabilidade e permanência para praticar crimes. Perfeito. Ou seja, estamos tratando de um concurso de pessoas e não de uma associação criminosa para perpetrar crimes outros, né? Isso é Exatamente. importante. Muito importante. E bom, acho que a gente tinha falado de mais uma peça aqui que a gente falou que é completamente duas peças fora da curva, mas que a gente vai fazer uma breve menção, que é o pedido de produção antecipada de provas, né, na Lei Henri Borel. Acho bem difícil, mas como teve um julgado recente, entendendo que esse pedido é uma representação do delegado de polícia, previsto lá na Lei Henri Borel, que é exatamente a produção de prova antecipada pelo meio do depoimento especial. O que que vai ter na sua prova para você chegar à conclusão que é essa peça maluca? Ele vai ter que narrar a existência ou de uma criança com menos de 7 anos vítima de crime, ou uma criança ou adolescente vítima de crime sexual. Porque são os requisitos em que é obrigatório o depoimento especial, de acordo com a lei que está no seu edital, tá? Então, ele começa narrando uma criança com menos de 7 anos, ou ele narra para você uma criança ou adolescente com vítima de crime sexual. E aí narra a necessidade da produção, da oitiva dessa criança. Ele vai falar, né, Márcio? Não tem como sair. Ele vai falar que ele precisa ouvir essa criança. Não é mais ou Sim. menos isso, Márcio? E aí o caminho, só para vocês, seguindo o raciocínio da professora Luana, cuidado, porque a lei Henri Borel faz menção a 13.431 e a 2 institutos que são distintos e que você precisa apontar precisamente qual é o instituto que você vai utilizar. Isso. Lá na 13.431, você tem a escuta especializada e o depoimento especial. Aqui, o que a gente está falando é da produção antecipada de prova em sede de depoimento especial. E aí, a gente vai para essas observações que a professora Luana fez, que você acha no artigo 11, parágrafo 1º da 13.431. Isso. E aí é curiosíssimo, eu acho até que se cai uma questão como essa, os professores delegados vão sentar o cacete no CESP-SEBRASP no dia seguinte, porque é uma cautelar que é endereçada não ao juízo, mas ao MP, Exato. para que o MP faça o requerimento da produção antecipada de prova. Pensa na loucura, Luana. Exatamente. Então, vocês endereçariam ou ao órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, né? Eu acredito que essa é a melhor endereçamento ao órgão do Ministério Público do Ceará ou à Promotoria de Justiça da comarca de não sei da onde do Ceará, tá? Então tem que ver mais ou menos o que ele te dá de informação, beleza? Então essa peça aí maluca não é cara de CESP Sembrasce, mas assim, a gente tá escaldado, né? Tá com medo mesmo, porque como o professor Márcio falou desde o começo, faz tempo que a gente não vê um enunciado de peças tranquilo, um negócio tranquilo para a gente vir aqui comentar. Então tem essa possibilidade aí. E a outra peça, pessoal, é no artigo 294 do CTB, que é a suspensão da permissão, da habilitação para dirigir veículo automotor, né? A gente teve muitos casos. A Sebrasp, gente, ela normalmente ela gosta de trazer casos conhecidos, mas não casos que estão em alta agora. Casos que estiveram em alta algum tempo atrás. E a gente teve um ano passado um surto, né? De atropelamento de motoqueiro, de acidente de trânsito, mais no estado de São Paulo. Mas a Sebrasp, ela pode trazer aí essas informações, trazer para você. Como que eu vou cair nessa peça, pessoal? Se ele te narrar um crime do Código de Trânsito Brasileiro. Ele vai começar narrando um crime do Código do Trânsito Brasileiro e vai trazer informações, porque o requisito cautelar dela é a garantia da ordem pública, tá? O perigo em mora dela tá na garantia da ordem pública. Então vai demonstrar perigo de reiteração, alguma coisa nesse sentido, a gravidade inconcreta do crime. Vai falar que ele deu entrevista nas redes sociais falando que não tá nem aí e que ele continua igual o cara lá, né? Já tem não sei quantas multas depois do crime, mostrando que ele continua dirigindo em alta velocidade, alguma coisa assim, para a gente cair
nessa peça do artigo 294, que seria a suspensão de CNH. E pronto, E né? isso é até interessante, Luana, porque se o quesito narrar que o crime é relacionado a essa necessidade de decretar a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir for um homicídio culposo na direção de veículo automotor, isso vai ser uma pegadinha incrível. Por quê? Porque você vai pensar, será que é uma preventiva? Não se decreta prisão preventiva em sede de crime culposo. Então, a gente precisa pensar nessa dica da professora Luana em cima do 294 do CTB, que curiosamente tem como, digamos assim, o periculum in mora a garantia da ordem pública. Então, Né? assim, é uma peça simples, mas que trava o aluno, né? E pelo amor de Deus, não vai me mandar para o tribunal do júri também, não. Pelo amor de Deus, juiz das garantias aqui, ó. Vai tudo para as garantias, beleza? Agora vamos entrar na aposta, né? O Magno Melo já perguntou assim: o nome da peça, aquela da Henri Borel, é exatamente isso: representação pela produção cautelar produção cautelar de oitiva em depoimento especial, não é isso? É isso. A gente pode falar num Prova pedido, Luana, de antecipada, não. antecipação de prova. Tá escrito a representação por antecipação de prova. Antecipação de prova Isso. por Isso. meio Isso. da elaboração de um depoimento especial na forma da Lei 13.431 e da Lei Henri Borel. Perfeito. Acho que aí Perfeito. Então vamos lá. Gente, vamos aí para as nossas apostas. Você quer começar? Eu tenho algumas, né? Eu acho assim, eu vou começar falando algo que é muito óbvio. Gente, qualquer professor vai chutar prisão, tá? Qualquer professor vai apostar em prisão. Eu, particularmente, estou cansada da prisão preventiva nas provas da Sebras. E eu acho que a gente teve um julgado muito maravilhoso, trazendo novos requisitos, como a contemporaneidade, a adequação para a prisão temporária. Então, a minha primeira aposta é a prisão temporária. Eu não sei se a sua aposta também está no seu mundo de apostas, professor. sempre tá, a prisão sempre tá, e a temporária ela ia ser uma prisão bastante interessante. E só referendando o que você acabou de dizer, para o nosso aluno atentar para ler as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ADIs 41093360. Lá você tem 5 requisitos para temporária. Não dá mais para você fazer representação de temporária dizendo incisos 1 e 3 ou 2 e 3 do artigo 1º da Faz isso. 7.960. Já Não ficou faz. para trás. 5 requisitos nas ADIs, e aí você faz esse indicativo com muito cuidado, porque, Luana, saber se a gente representa ou não pela temporária, um dos elementos indicativos é exatamente perceber que em um desses 5 requisitos está o indicativo de que a lista do inciso 3 do artigo 1º da 7.960 é fechada, não admite interpretação extensiva nem analogia. Isso. Quando é que eu posso pensar numa temporária de um crime que está fora da lista, se o crime for hediondo ou equiparado a hediondo? Perfeito. Agora, Isso é muito importante, gente, porque tinha teses no sentido que a 8.072, se ela não tivesse na roda temporária, não poderia. Isso fica muito claro, o equívoco, senão a gente vai passar a dizer que não caberia temporária no feminicídio, já que o nosso legislador não alterou a lei de temporária para incluir o feminicídio, mas só a lei de crime hediondos, tá? Então, não gente, caberia temporária em tortura, não caberia temporária em um monte de crime que é bastante relevante e é óbvio que dá para fazer. E até, Luana, só sem querer te interromper, mas né? só para dar uma justificativa jurídica para isso. Gente, as ADIs 4109 e 3360 foram em cima da 7.960. E o fundamento de validade da prisão temporária para hediondo ou equiparado a hediondo está no parágrafo 4º do artigo 2º da 8.072, que não teve a sua constitucionalidade avaliada nessas duas ADIs. Perfeito. Então, por isso que eu entendo que essa possibilidade de temporária para hediondo e equiparado a hediondo não foi afetada. Exatamente. Pessoal, e eu vou mais, né? Como eu falo que a Sebrasf ela é maluca da tipificação, eu chutaria, né? Se fosse cair
eu acho que a Sebrasp faria uma temporária de um crime hediondo, em que se o aluno não percebesse que é crime hediondo, ele cairia na preventiva. Eu vou dar um exemplo: a lesão corporal gravíssima cometida contra agente de segurança pública, tá? Então, se o aluno não tem conhecimento do que é uma lesão grave e o que é uma lesão corporal gravíssima, ele vai cair na preventiva. Ele vai falar assim: a lesão aqui ela é grave, ou é uma lesão, porque a lesão grave contra o agente de segurança pública, ela não permite temporário. Ela não está no rol da temporária, ela não está no rol da 8.072 de 90, mas a lesão corporal gravíssima cometida contra agente de segurança pública ou seu parente consanguíneo até o terceiro grau, ele permite a prisão temporária por se tratar de um crime hediondo. Então, assim, a primeira alternativa que eu acredito que pode bater na sua porta é essa. Agora, uma outra que está muito em alta, que tá são as novidades da lei de crimes hediondos. Sequestro e cárcere privado quando cometido contra menor de 18 anos. Perceba aqui a situação. Sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos. Também, os crimes do artigo 240, parágrafo 1º do ECA e 241B. E preste atenção, porque se o cara vende uma imagem pornográfica de criança e adolescente, ele não entra no rol dos crimes hediondos, ele não admite temporária. Infelizmente, os crimes de pedofilia não foram para o rol da temporária. Só entra no pedido de temporário quando é hediondo. Mas o cara que armazena, e aí cairia aquele julgado do STJ que diz que não há crime único, não há consunção entre o 241 caput e o 241B, que há concurso de crimes. Isso aí, ó, seria a cara da Sebrasp, porque ela adora concurso de crimes e concurso de pessoas. E ela pergunta isso, ela que hesita isso no espelho, né, Márcio, quando acontece. E isso ia ser realmente bem bacana, sob o ponto de vista, inclusive, de testar o aluno quanto a entendimento jurisprudencial, quanto à alteração legislativa, né? Porque a gente teria aqui uma inserção que, brincando, foi feito no ano de 2024, então é relativamente recente, com a inserção do inciso 7 no parágrafo único do artigo 1º da 8.072, com esses crimes que você falou do ECA. Né? Então, Ah. bem contemporâneo, digamos assim, esse tipo de cobrança ia ser contemporânea e bem E legal de ser que, feita. Não ia ser... infelizmente, ainda está em alta. É o que eu falei, o Sebrasp gosta de historinhas em alta, ele gosta de informações em alta, então poderia ser aí, sim, objeto de questionamento para a prova dos senhores. A próxima aposta eu deixo com você agora. Vou fazer uma aposta que eu treinei recentemente com meus alunos. Infiltração policial virtual, mas não a do ECA. A infiltração policial virtual calcada no 10A e seguintes da 12.850 de 2013. Perfeito. Eu acho bacana pedidos, Luana, que eu chamo de pedidos de dupla checagem. Pedido de dupla checagem, eu categorizo dessa forma quando eu estou dando aula, quando eu tenho um pleito em que a palavra-chave está me levando para aquela peça, mas eu tenho condição de fazer uma dupla checagem porque só algumas leis admitem aquele tipo de pleito. Infiltração virtual, se a gente para observar essa medida cautelar, ou eu tenho algum crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente que está listado no 190A do ECA, ou eu tenho uma organização criminosa cometendo crimes pela internet para que eu possa aplicar o 10A da Aham. 2.850. Então, assim, como já houve uma cobrança Sebrasp para infiltração policial virtual calcada lá no ECA, no último concurso de delegado federal, quem sabe uma infiltração policial virtual, desta vez calcada na 12.850, você tendo que reconhecer a presença de uma organização criminosa e percebendo que a interação do policial com o criminoso para saber quem ele é e para colher mais dados tem que ser feita pela internet. Então, Perfeito. 12.850, 10A e seguintes, lembrar de dizer que é um pleito de última ratio, lembrar de categorizar bem, de maneira bem delimitada que é uma organização criminosa, lembrar de solicitar ao juízo que se faça uma Inclusive, nova eu queria até
usar isso aí para lembrar os alunos de um teste que eu fiz com eles, quando o aluno fica muito na dúvida se ele faz infiltração ou captação ambiental. Recentemente eu fiz um simulado com eles, eu coloquei aquele crime do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, o maus tratos contra um cão, um cachorro, que muita gente não sabe que tem uma pena de 5 anos, pena máxima de 5 anos. Então ela permite captação ambiental. E o aluno falou assim, professor, por que não infiltração de agentes? Porque não cabe infiltração de agentes para esse crime. Não cabe infiltração de agentes nesse crime. Só caberia mesmo a captação ambiental. Então é muito interessante o aluno entender alguns crimes, tem alguns crimes, ó, estelionato que está em alta, eu já vou falar para vocês. Lembrar disso, tá? Sobre essas pequenas questões. Aí o canal Ciências Criminais fala muito bem do espelhamento do WhatsApp web por meio da infiltração de agentes. Só tem um problema que a infiltração de agentes com espelhamento do WhatsApp Web, o próprio STF entendeu que seria calcado também no Marco Civil da Internet, que não está no edital. Não está no edital. Isso quer dizer que a gente tem algumas amarras aqui, tá, pessoal? Até adiantando. Isso quer dizer que não tem como de jeito nenhum a Sebrasp botar essa peça? Não, porque eu já vi banca cobrar a peça que não estava explícita no edital aquela lei. Mesma coisa vai acontecer com a PF, porque não veio o Marco Civil da Internet, tá? Mas, já adiantando aqui, não veio o Marco Civil da Internet na PF, e eu falei que ficava muito claro, porque veio o Decreto de Convenção de Crimes Cibernéticos que determina a busca e apreensão de dados virtuais. Então, para mim é muito claro o caminho que a peça que a gente vai ter na PF vai ser nesse sentido, né? Mas assim, pessoal, lembrar, tá? Não esquecer de nenhuma forma essas nuances. Alguns crimes que estão em altas, como o estelionato, a fraude eletrônica, têm pena superior a 4 anos. Elas são penas de reclusão, elas permitem a captação ambiental, mas não permite infiltração de agentes. Outra lei que permite a infiltração virtual de agentes porque faz menção expressa à aplicação da 2.850, não deve cair com a lei de terrorismo, mas assim, é importante que são algumas exceções, tá? Exceções das exceções, a Sebrasp ela vai sempre por uma linha mais segura, tá? Só Mais segura. para deixar um outro recado aqui sobre essa dupla checagem, a infiltração real de agentes, ela também é de dupla checagem, como a professora Luana está falando. Portanto, 12.850 precisaria de uma organização criminosa no enunciado. Drogas, eu precisaria ter tráfico lá para a gente indicar 11.343 de 2006. Ou lavagem de dinheiro, que muita gente esquece. Mas o parágrafo 6º do artigo 1º da 9613/98 permite que a gente faça uso dos meios de obtenção de prova, da ação controlada e da infiltração de agentes para investigar a lavagem. Se a gente não observar nenhuma dessas 3 hipóteses no enunciado, e como a professora Luana falou, terrorismo, mas eu não aposto em terrorismo porque a gente teria um crime que seria da competência da Justiça Federal. É isso que eu Então falo. não daria para pensar que talvez lá na PF, mas aqui não. Se não tem algum desses tipos previstos nessas leis, leia de novo enunciado. Provavelmente você se passou em alguma palavra-chave e você está esquecendo de olhar alguma coisa importante. Perfeito. Bom, então aí agora eu vou para a minha outra aposta de peça. Pessoal, como eu falei, eu já adiantei, eu acredito muito também na possibilidade de um enunciado envolvendo organização criminosa para a prática desses estelionatos eletrônicos, fraude eletrônica, falso boleto, esses estelionatos do mais variados que tem, inclusive envolvendo vítima, pessoa idosa, porque a Sebrasp está com hiperfoco em pessoa idosa. No Embrapa, a redação foi sobre pessoa idosa. Tudo tem pessoa idosa, toda hora tá caindo o estatuto do idoso. Mas também pode ser voltado para o estatuto do deficiente, porque se botar o estatuto do idoso do lado do estatuto do deficiente, é igual a Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel. Se você nunca percebeu isso, faça isso. Bote um do lado do outro, que você vai perceber que um é cara crachá do outro.
Então, pessoal, importante a gente observar que nesse caso, eu aí já vou caminhando para aquelas peças que a gente está acostumada. Aí eu apostaria aqui realmente em preventiva com busca e apreensão, às vezes um relatório com preventiva e busca e apreensão, às vezes um pedido de preventiva com sequestro, ou seja, estou falando de uma medida cautelar pessoal e uma medida cautelar real. Essa seria também uma aposta fática, onde a maior pontuação de vocês estaria exatamente na tipificação. E aqui eu vou falar de jurisprudência rapidinho. Se é possível individualizar as vítimas e observar que o dolo do agente estava voltado para o patrimônio dela, aí o STJ permite que você entenda pelo estelionato, tá? Então, golpe do falso, falso boleto, falso empréstimo, falso. Aí você pode pensar ali no estelionato. Se não há individualização, se atinge uma grande numerosidade de pessoas, naquilo que a gente chama de pirâmide financeira, né? Pichardismo, etc e tal, a tipificação é da 1251, pessoal. A tipificação é 1521, né? Não é 1250. É crime contra a economia popular, da lei 1521. Então, assim, é isso mesmo, 1521. Para você não errar de jeito nenhum, artigo 2º, inciso 9. Obter ou tentar obter é muito parecido com o estelionato. Ganhos ilícitos em detrimento do povo, em número de indeterminado de pessoas, ou seja, indeterminadas pessoas, 1521. Agora, se eu recaio aqui na individualização da pena, eu consigo pensar no estelionato. Qual que é o problema? A pena aqui do 1521 é detenção de 6 meses a 2 anos. Então, para pensar em preventiva, a gente vai ter que trabalhar ali um reincidente em crime doloso, a narrativa de outros crimes, às vezes acontecendo uma fraude eletrônica, uma fraude por meio do Pix, aí já tem uma pessoa determinada, um concurso de crimes, para pensar aqui nessa preventiva por causa dessa pena. Mas eu pensaria em busca e apreensão, sequestro de bens seriam possíveis também. Então, dá uma olhada aí nesses crimes contra, que é essa modinha que tá, né? Infelizmente, dos golpes eletrônicos, do golpe do WhatsApp, do golpe, enfim, esses golpes aí podem cair na sua prova. Deixa eu aproveitar esse gancho, Luana, para dar duas dicas. Em primeiro lugar, aquela dica óbvia que a gente sempre tem que ter em mente, ó, se o quesito fala em prova que você está buscando para o seu inquérito, é busca e apreensão, inclusive o numerário que foi obtido com a vantagem indevida. Agora, se o quesito diz que esse indivíduo já pegou o numerário, que foi o proveito do crime, e transformou em outros bens, seja bem móvel, seja bem imóvel, aí você pede sequestro, tá? Isso. Então tomem cuidado, inclusive é possível que o CESP-SEBRASP faça, obviamente, cumulação de pleitos. Digo, olha, tem na casa do cara o telefone celular que ele utilizou para poder, por exemplo, fazer o contato com a vítima e que tem ali todos os dados da transação criminosa, isso você apreende, e tem uma moto 0 km que ele comprou com dinheiro que ele pegou do velhinho. Aí você tem o sequestro dessa moto. Exatamente. E um outro ponto relevante, Luana, eu fiz uma brincadeira. Você falou de estelionato, que está na moda estelionato, etc. Concordo contigo, mas eu fiz uma brincadeira com meus alunos de muito mau gosto para pegá-los, mas de bom gosto para fazê-los ficar atentos. Tomem cuidado com a diferença básica que há entre furto e estelionato, porque o furto também tem uma forma qualificada quando cometido pelo meio eletrônico. E aí eu coloquei o criminoso para contatar um idoso que tinha a idade ali de 60 a 61 anos, e ele fazia o contato virtual, mas era ele quem subtraía o numerário da conta do idoso, portanto, se há subtração, há furto, não há estelionato. E aí um aluno me perguntou, mas Márcio, quando você botou 60 anos, eu fiquei na dúvida, porque o crime de estelionato só é de ação penal pública incondicionada quando a vítima é maior de 70. Eu disse, mas é porque não é estelionato, é porque é furto. E eu não preciso observar essa questão etária. Então, quando o meio virtual está empregado, lembra que você tem que ler com calma. Então, eu só acrescentaria a essas duas opções da professora Luana, do crime contra a economia popular e do crime de estelionato. Se tiver vítima especificada, dá uma olhadinha se de repente isso não é furto mediante fraude eletrônica,
para que você faça a indicação correta do tipo penal. Perfeito. O R. Oliveira, eu ia até falar disso quando eu falei do idoso. Se a sua narrativa constar que a pessoa foi lá e aproveitando-se, né, da boa fé do idoso, que entrega um cartão de crédito, que entrega as senhas dela para poder fazer transferência para o seu banco, que é o julgado 1.358.865 da STJ, a gente tem o artigo 102 do Estatuto Estatuto do do Idoso. Idoso, tá? Tá? Aí é pena de 1 a 4 anos, tá? Maravilhoso aqui para a gente trabalhar várias possibilidades de reclusão aqui de 1 a 4 anos. Pode ser uma organização criminosa em que uma pessoa faça isso, que a outra pessoa tá ali exatamente no furto mediante fraude, a outra pessoa tá no estelionato eletrônico ou no crime da 1521, tá? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com esses crimes. Faça uma tabelinha hoje, amanhã, até domingo, para realmente diferenciar. Tá na dúvida total? Joga no Google denúncia sobre furto eletrônico, para você ver a descrição do Ministério Público sobre os fatos, para você ver o entendimento jurisprudencial sobre isso. STJ, estelionato eletrônico, quais são os casos? Por quê? Porque se cair, vai cair algum caso. Eles adoram pegar E aí, exatamente o caso que bateu que lá. coisa legal, Luana, pegar tudo que você está falando aí e já brincar com um quesito. Uma organização criminosa que pratique, por exemplo, estelionatos cometidos pelo meio virtual contra pessoas que têm mais de 70 anos e está muito claro ali, com uma reiteração de condutas, uma periculosidade, etc. Cuidado, galera. Nem o crime de Orcrim, nem o crime de estelionato estão na lista do inciso 3 do artigo 1º da 7.960. Não pode ser temporária se houver prisão. Tem que ser preventiva. Ser preventiva, tá? E aí o CESP, o Sebrasp não faria, nesse caso, em relação à prisão, espelho alternativo, não. Hum. Porque esses dois crimes não admitem temporária. O espelho ia ser só de preventiva. Se a gente Exato. está falando de uma prisão. Inclusive, é bom lembrar que não existe o crime para a prática de crime cuja infração penal não é maior do que 4 anos, tá? Então, ainda tem essa questão, não tem como ter o crime de crime único da 1521, por exemplo, tá? Então, tem que prestar atenção nos requisitos, nos requisitos. Mas, como eu falei, pode ser uma organização criminosa praticando vários crimes, e por isso eu bato tanto no estelionato, porque o estelionato se enquadra no requisito da organização criminosa, do estelionato eletrônico, tá, pessoal? Estelionato eletrônico. O crime para admitir prisão temporária, pessoal, só se for para a prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo. E essa galera aqui que a gente está falando, gente, só tem 2 crimes contra o patrimônio na lista de crimes hediondos, que é o roubo com restrição da liberdade da vítima, o roubo com emprego de arma de fogo e o nosso famoso latrocínio, e o furto com emprego de explosivo. Então, fora também não cai aí nesses Ó crimes. que coisa bacana eu botar um Maurcrim que está praticando o furto do explosivo. Aí você quebra todo mundo no meio, porque o furto do explosivo não é hediondo. O Não que é. é hediondo é o furto com o emprego do explosivo. Eu também já fiz essa brincadeira marota de botar num quesito um grupo que estava fazendo a subtração do explosivo de uma pedreira. Aí a galera, Exatamente. epa, isso aqui é um crime hediondo. Não, isso é o furto do explosivo. Para ser hediondo tem que ser furto mediante o uso de explosivo. Então tomem Exatamente. cuidado. Eu fiz a brincadeira era da tentativa de roubo impróprio com explosivo, porque a tentativa de roubo impróprio, na verdade, é furto. E aí caía lá nos crimes hediondos. Então, assim, claro que a gente sempre brinca no mais difícil, mas é para fazer você pensar, gente, é para você não ser tão ingênuo, tá? Dificilmente, já aconteceu na prova do Tocantins, ele veio trazendo exatamente qual era o crime cometido pela pessoa. Mas normalmente a Sebrasp, ela quer que você tipifique. Ela quer que você tipifique. E tipifica olhando todas as agravantes genéricas do artigo 61 do Código Penal. Então, vai lá dar uma olhadinha. E também tipifique utilizando até os critérios e as regras de concurso formal ou concurso material. Inclusive, tem muito julgado. E tema repetitivo, então, toma cuidado, tá? Então, gente, eu sei que a gente está aqui
a gente tá falando, toma cuidado, mas o que eu posso te aliviar é que a gente trouxe a maioria das pegadinhas aqui nessa live. A gente já trouxe a maioria das pegadinhas, não precisa se preocupar tanto. Eu vejo com muita clareza isso para vocês estão preparados, não é momento de desespero também. É, como a gente falou, são 60 linhas. É lógico que eu não vou dispensar falar de despacho, de portaria, de relatório, porque a Sebrasp tem gostado dessas três peças, mas mesmo que venha despacho, portaria e relatório, vai ter uma cautelar ali dentro. Vai ter uma cautelar. Ou vai ter uma prisão. Lembrando que se for relatório é só preventiva, ainda que esteja no rol da temporária, ainda que seja de ontem, é preventiva, tá? E no caso do despacho, do APF, da portaria, aí sim você tem que analisar os requisitos, o que, que a prova está te trazendo e tudo aquilo que a gente já bateu um papo com vocês, tá? Eu acredito que é isso. Quer falar mais alguma peça? Não, eu quero falar aqui dos dois melhores livros de peça prática do mercado brasileiro. Qual O será? livro Qual da será? professora Luana e o meu livro de peças práticas. Eu sei que está em cima para o concurso DPC Ceará, mas o edital da Polícia Federal saiu ontem. Perfeito. Então dá tempo de você comprar o meu livro da professora Luana, aproveitando inclusive a promoção da editora Juspodium, que até o dia 23 está com promoção no site, e adquira esses dois produtos que eu tenho certeza que se você vai detonar aqui na prova do Ceará só com as nossas dicas, imagina na prova de DPF com nossas dicas e os livros. Aí, meu Gente, amigo, não vai ter para ninguém. maravilhoso. É bom que eu gosto de deixar claro que as pessoas têm a sensação de que pessoas competem. Pessoas mesquinhas e empobrecidas de espírito, pessoal, compete. Quem tá aqui, ó, aqui em cima, a gente está se ajudando. Lá em cima, todo mundo se ajuda. E aqui nesse momento, não é que a gente está também tá em cima, a gente quer trazer vocês para o nosso lado. O livro do professor Márcio Alberto não tem nenhum cerimônia de dizer. Usei para estudar para minha prova de delegado e a gente ficou amigo porque eu mandei mensagem para ele, professor, o senhor que me ajudou para fazer a peça, muito obrigado, tenho muita admiração. Nos tornamos amigos, né? A gente, infelizmente, ele saiu daqui do Distrito Federal, que aí a gente não Foi tem para o mais lançamento do livro da professora Luana, lá no exatamente. Park Então, Shop. assim, para mim é uma honra tê-lo aqui. Aqui, Mais uma vez Luana, agradeço o deixa eu convite. quebrar o protocolo aqui e Ah! mostrar um quadro aqui que guarnece o meu escritório. Ó, Do conhece? Felipe, é dessa mesma pessoa que fez esse livro, que é o meu namorado. Então, assim, a gente estabelece realmente a amizade. Pessoal, eu quero, antes de mais nada, falar para vocês: fiquem tranquilos, tá? Não se desesperem. Não desista da prova que você não fez, tá? Ah, eu acho que fui mal na primeira fase, não vou nem à tarde fazer. Não me faz isso. Você Sim. não tem noção do. Não tem. Ah, porque eu vi o pessoal conferindo. Você não tem noção, não dá para saber. Não é assim que funciona, tá? Se eu tivesse ido pelo que eu fui ouvindo na prova do Ceará, que eu fiz TC Ceará, foi a minha primeira aprovação, eu não teria voltado para fazer a segunda fase. Não teria voltado, porque eu saí ouvindo três infelizes. Eu odeio esse povo que está na porta da prova ali, conferindo. E as três perguntas que eles estavam fazendo, é óbvio que você confere na porta de prova? As questões difíceis que você ficou na dúvida. E normalmente questão difícil, todo mundo erra, não é normalmente o que te elimina de prova. Mas eu ouvi os três lá, eu falei, meu Deus, errei já de cara, errei tudo. Mas eu sublimei, falei, não, mas eu vou lá fazer a segunda fase, vou fazer a peça, ainda bem que fiz, ainda bem que fiz. E digo mais, Então, Luana, provavelmente esses três aí nem passaram, viu? rapaz, eu Geralmente, nem quem tá com muita cara de que doutorzão lá na raiva. porta, dizendo, isso aqui com certeza é assim assado, toma o maior pau do mundo, viu? Exatamente. Então, pessoal, muita calma. Lembre-se de procurar as pessoas, procurar as condutas criminosas e depois que você procurou tudo, ver o que ficou em branco, porque as linhas que tiverem ali estão te falando alguma coisa. Mais importante de tudo, gente, olhe o comando da questão. O professor, nosso colega, o professor Eduardo, né, contou naquela live que a gente fez a última vez que ele foi fazer a prova da PC Tocantins
e tava escrito lá, presente pela prisão cabível. Ele não viu, fiz outra peça. Quando ele foi ver o comando, tava escrito, represente pela prisão cabível. Então, olhe o enunciado da questão. E fique tranquilo, gente, fique tranquilo. Tenha certeza que você vai lá para fazer o seu melhor. Eu nunca mais fui fazer uma prova achando que eu ia passar, né? Que a gente tem essa síndrome de impostor dentro da gente, a gente nunca se sente preparado para fazer a prova. Mas eu fui lá para dar o meu melhor. A minha ideia era ir melhor nessa prova do que a minha prova anterior. Então sempre vá com isso, vá com essa sensação de que você está ali, principalmente buscando dar o seu melhor. E aí, duas últimas observações. Primeiro, para referendar o que a professora Luana falou, eu tive aluno que também me relatou essa mesma situação que a professora Luana viveu. Foi pela manhã, ouviu conversinha, não foi à tarde, ou então foi à tarde de cabeça baixa, e quando o resultado saiu, ele se arrependeu porque tinha ido muito bem na objetiva. Eu sempre digo para meus alunos, professora, quem te elimina é a banca, não é o seu coleguinha, não é a sua cabeça. Quem diz que você não passou é a banca quando dá o resultado definitivo. Porque até com o resultado preliminar a gente tem que recorrer de tudo para permanecer no concurso. Perfeito. Então, quando sai o resultado definitivo, é que a gente diz, poxa, esse não deu, vou olhar os erros e vou fazer o próximo. E a última dica que eu quero dar, aproveitando tudo que a professora Luana falou quanto a olhar o enunciado, queridos amiguinhos, a folha de rascunho não serve para você escrever a peça toda e depois passar a limpo. A folha de rascunho serve para fazer o que a professora Luana falou. Qual será o endereçamento? Que peça é essa? Quais são os crimes? Qual é a conduta de A, de B e de C? Depois vai lá e confere se todo mundo que você anotou na sua folha de rascunho está no enunciado, ou se faltou alguém, ou se faltou alguma coisa. E repito, atenção ao comando, porque às vezes o comando é super simples e a gente está pensando um monte de bobagem na hora da peça e o comando resolve para a gente. Exatamente. E, pessoal, independentemente da fé, que Deus abençoe vocês, que o que você crê te ilumine. E boa prova. Eu espero que domingo eu e o Márcio estejamos sorridentes aqui. Gente, caiu uma peça lá que tá salva na live, que a gente vai deixar salvo. Que a gente sofre junto com vocês. A verdade é essa. A gente fica, eu pelo menos, fico angustiada, quero ver logo. Enfim, que Deus abençoe vocês, pessoal. Boa prova. Fiquem com Deus. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço, professora Luana. Vamos fazer isso mais vezes. Já fica aqui o convite, porque aí vai ser muito também da minha praia no concurso de delegado federal, mas fica esse convite. A gente vai repetir essa live na semana da prova de delegado de Polícia Federal para dar nossas apostas e nossas dicas para peça prática Então, DPF. estamos E combinados. vai dar tudo certo, gente. Boa sorte demais. Boa Detone. sorte, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.